Evidente que naquele dia Pedro estava lá, João estava lá, os discípulos estavam lá. A única pergunta que eu não sei responder sobre esse tema é: por que só Lucas tratou desse assunto? Essa pergunta eu não sei responder. Só Lucas sabe. O fato é que Jesus estava entre a Galileia e a Samaria. Nas traduções oficiais tem lá, através da Galileia e da Samaria. Mas Carlos Torres Pastorino fala em entre a Galileia e a Samaria. Jesus entrou num vilarejo, que no Evangelho está escrito aldeia. E antes dele chegar até a cidade, na porta da cidade, 10 homens viam ao seu encontro. 10 homens portadores de hanseníase ou da lepra. Naquele tempo, era muito fácil observar ou identificar um leproso. O livro de Levítico dizia que a pessoa que sofresse dessa enfermidade deveria ter os cabelos despenteados, roupas rasgadas, e qualquer pessoa que se aproximasse, eles deveriam dizer: impuro, impuro, impuro. Então ninguém chegava. As pessoas não poderiam ou não podiam viver em sociedade. Era assim. Então, esses 10 homens gritaram insistentemente e disseram: Jesus, pelo nome, Jesus, mestre, pelo título. Olha que beleza, hein? Jesus, mestre. Depois vem a parte mais importante: tem compaixão de nós. Tocou uma das virtudes por excelência de Jesus, a piedade. E isso nos lembra, e eu li nesse final de semana, eu reli, uma mensagem do Espírito Michel, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a respeito da piedade. E esse Espírito diz, numa definição incomparável, que a piedade é a irmã da caridade. Não há como ser caridoso sem piedade. Poderíamos dizer que é o combustível da caridade. E uma vez perguntaram a Chico Xavier qual era a virtude que ele mais admirava. Em Jesus ele falou compaixão. Quando eu soube disso, eu falei: engraçado, que bom. Eu também penso assim. Quando nós estudamos a vida de Jesus, nós sentimos e valorizamos essa maravilhosa virtude, a compaixão. Meus irmãos, como a compaixão nos protege, nos liberta. Não há como perdoar sem compaixão. E aí, qual foi a resposta do Cristo? Ele não disse que seja feita de acordo com a fé de cada um, não. Ou não disse: vocês estão curados. Ele apenas falou: e de mostrar aos sacerdotes. Porque naquele tempo, quando uma pessoa ficava curada, como por exemplo no caso da lepra, coisa rara, para poderem retornar ao convívio social, eles teriam que ir até o sacerdote ou sacerdotes em Jerusalém, para que eles atestassem a cura. E com esse documento, eles poderiam retornar aos seus lares e conviver em sociedade entre os sadios. Então os 10 seguiram. Quando Jesus disse isso, eles não disseram mais nada. Seguiram. Não agradeceram. Simplesmente foram tomados por um magnetismo
e obedeceram. E de mostrar aos sacerdotes. Mas aí Lucas diz que a cura não foi instantânea. E que à medida que eles caminhavam, que eles iam pelo caminho, eles foram purificados. Lucas fala assim. Não foi uma cura instantânea. Mas aí, para que aqueles homens desesperados, clamando por cura, depois dessa ordem do Cristo, não mais falarem nada, aí já é uma hipótese nossa, é bem provável que naquele momento todos começassem a sentir alívio, algum tipo de energia que deram a eles a renovação de fé e a sensação do início de uma cura. Do início de uma cura. Portanto, mesmo sendo purificados ao longo do caminho, a ordem imperativa do Mestre os convenceu. Mostrar o que aos sacerdotes? Feridas? Mãos amputadas? Mostrar o que? A cura. Então, todos os 10 creram nele. Todos os 10 acreditaram nele. E essa fé dos 10 realmente se comprovou, porque os 10 foram curados. No entanto, entre os 10, somente um retornou para agradecer, louvar a Deus e agradecer ao Mestre. E esse retornou, deixou os 9 indo pelo caminho, no sentido à cidade de Jerusalém, para obterem seus atestados de cura. Aí eu vou tentar advogar em prol dos 9. Eu brinco e digo que já advoguei Calígula, Nero, Judas e qualquer um outro. É provável que a ânsia de querer ver seus filhos, suas famílias, foi maior do que o sentimento de gratidão por Jesus. Aliviou um pouquinho. Porém, somente um voltou, se ajoelhou diante do Mestre e, segundo Lucas, com o rosto sobre a terra, e agradeceu, louvou a Deus e agradeceu ao Mestre. É impressionante como a gratidão é a virtude mais esquecida dentre todas. Falamos em caridade, humildade, esperança, fé, paciência, mas gratidão, não. Como somos tardios em agradecer, como somos prontos para pedir, até para exigir, mas como demoramos para responder aquele e-mail de agradecimento, como demoramos para telefonar, o telefonema da gratidão, a manifestação de agradecimento, como ela demora. Por quê? Talvez porque imaginemos que a pessoa cumpriu um dever. Realmente ela cumpriu um dever, ajudou. E ainda tem uns que pensam assim: foi Deus que me ajudou. É verdade. E se utilizou de um mensageiro, de um filho dele para ajudar. Mas por que não agradecer o canal? Por que não agradecer a torneira pelos benefícios da água? Por que não agradecer a planta pelos benefícios do perfume? Por que não agradecer os canais? Por que não agradecer as estrelas pelo brilho das suas potências luminosas? Por que não agradecer
ao mensageiro da caridade. Como hoje nós dedicamos essa palestra a Eurípides Barçanufo, esse canal límpido, transparente, então nós somos tardios no agradecimento. Como foram estratégicos, como estudaram aquele momento, chamaram Jesus pelo nome. Agora um detalhe, não pediram a cura, precisava? Senhor, tem compaixão de nós. Como foram estratégicos, sabiam que ele ia passar por ali, conheciam o Mestre, conheciam o seu poder, sua fama, mas não usaram da estratégia para agradecer. Vamos voltar lá, todos nós os 10, vamos dar um abraço, vamos agradecer a Ele. Quem é Ele? Não precisava, eles sabiam. Parece que todos pronunciaram o seu nome, todos. Mas quem era esse que voltou? Jesus fala, onde estão os outros 9? Não foram 10? Jesus perguntou, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Ninguém respondeu essas perguntas. Silêncio total. Como explicar a indiferença da ingratidão? Como explicar a indiferença da falta de reconhecimento? Como nós somos ingratos. Hoje é dia do trabalhador. Ao invés de agradecermos a Deus pela bênção do trabalho, da evolução, por exemplo, reclamamos e vamos reclamar. Meus irmãos, nós reclamamos muito mais do que agradecemos. E aí eu lembro do apóstolo Paulo, dai graças a Deus por tudo. Quem reclama demais não merece o que tem. E hoje, na roda das conversas, é só reclamação. E não agradecemos ao Pai por tantas bênçãos aqui entre nós, as bênçãos de estarmos aqui encarnados. Como é difícil encarnar. Muitas vezes o espírito espera milênios para uma encarnação. A fila é grande. Aí me lembro de Davi, o rei Davi. O rei Davi se apaixonou por uma mulher casada, esposa de um soldado, de um homem chamado Urias. Todos nós conhecemos essa história. Se apaixonaram. E ordenou que Urias fosse morto, fosse colocado à frente da batalha, para que ele fosse morto, porque a mulher estava grávida de Davi. E Davi usou de uma estratégia, solicitou que Urias voltasse e que fosse até a sua casa. Urias resolveu não ir à sua casa e dormir ali mesmo no palácio. E Davi pensou, agora não tem jeito. O jeito que tem agora é matá-lo. E Urias morreu à frente da batalha, sob as ordens do rei Davi. O tempo passou. Betsabá ficou grávida. E um dia, o profeta Natã, aquele que protegeu Davi de Saul, contou uma historiazinha para o rei Davi. O grande menino Davi que derrubou Golias não soube derrubar as paixões, não soube ser grato. E Natã foi falando de gratidão e levou o rei Davi a uma situação para que ele julgasse.
existiam 2 homens que moravam numa cidade. Um era pobre, o outro era rico, tinha muito gado e muitas ovelhas. O pobre só tinha uma ovelhinha. E Natã prossegue a história. Teve um dia que o homem resolveu fazer uma festa, comemorar um evento, e solicitou que matassem a única ovelha que aquele homem pobre possuía. Era uma ovelha bem cuidada. Natã conta que estava sempre entre os filhos, era como se fosse da família. E o que é que o rei pensava de um homem rico que tira a única ovelha daquele homem pobre? Davi, meus irmãos, ficou desesperado. Esse homem tem que pagar pelo menos 4, 5 vezes mais. Isso não é justo. Ele ficou indignado. Aí Natã disse: pois é, esse homem rico é o rei Davi, é o Senhor, majestade, que matou Urias, tirou dele um bem precioso. O Senhor tem tantas esposas, tem tudo, e tirou do outro a única coisa que ele tinha. Isso é ingratidão. Natã organizou uma estratégia para o próprio Davi se sentenciar. Esse homem merece ser castigado. E aí o profeta falou que aquele filho desencarnaria. Aí o filho com Betsabá. Davi ficou em jejum vários dias para que o menino não morresse, estava doente, mas não teve jeito. Tudo que o Senhor disse a Natã se concretizou. Nós somos, em muitas oportunidades, em muitos casos, Davi. E não raras vezes queremos tomar do outro a única esperança que o outro tem. Mesmo sendo esse indivíduo que nós não temos afinidade, ou que nos persegue, não lancemos a mão, porque talvez aquela pessoa só tenha essa ovelha, esse emprego, esse bem, essa alegria, e nós que temos tanto, por vingança, por cobiça, por perseguição, por descontrole emocional, queremos arrancar do outro pouco que ele tem. E quantos de nós que temos também tão poucos em relação a alguma coisa, tão pouco em relação a alguma coisa? E tem gente ainda mais poderosa que querem nos tomar o pouco. Por exemplo, a aposentadoria. Já conversei com Deus. Aposentadoria, Senhor, vai ser depois dos 100. O trabalhador, na esperança, claro que ninguém para de trabalhar, mas na esperança pagou o INSS a vida inteira. Agora, na hora de ter um pouco de justiça social, que os espíritos falam dos mais fortes sustentarem os mais fracos na sociedade. Não, aposentadoria agora eu nem sei mais. 65, daqui a pouco vai para 75. Os ministros do Supremo são 75. Eu espero que eu me aposente pelo menos com uns 85 do lado de lá. Já está tudo certo.
Viu, Marilei? Aposentadoria legal. Quando você chegar lá, eu vou primeiro. Aí eu vou estar numa boa lá, na minha aposentadoria. Porque, apesar de tudo, a vida não é ingrata. As leis divinas não são ingratas. Deus não é ingrato. Muito pelo contrário. É extremamente grato, fiel e abundante. Quantos de nós, ao longo de tantas caminhadas evolutivas, encarnatórias, tomamos as ovelhinhas dos outros? Destruímos vidas alheias. Destruímos a fé. Nós, espíritas, com tanto conhecimento, aí chega alguém com a sua fé. Eu agora virei evangélico. Ótimo, vamos comemorar. Mas não queremos tirar a esperança. Você agora é evangélico? Cuidado, porque a fé desse evangélico pode ser maior que a nossa. Mas não. Queremos tirar a única ovelhinha que o outro tem, a esperança, a autoestima, a fé. Porque nós, ricos na fé, numa ciência raciocinada, na ciência do Espírito, nós somos ricos. Somos os Davis, porque conhecemos o Espiritismo. Sem dúvida alguma. Mas cuidado. No dia 1º de janeiro desse ano, à noite, eu não fiz a palestra. Eu fui a uma igreja evangélica assistir um pastor falar. Fazer um estudo profundo sobre Romanos. Deixa eu fazer a propaganda. A primeira igreja presbiteriana, o pastor, doutor Augusto Nicodemos. Alguém já ouviu falar nele aqui? Já? É um estudioso. Tem muito vídeo dele no YouTube. Estava eu sentadinho com o terno, o pessoal até pensou que eu fosse pastor. Aí quando alguém brinca, fala, você não é evangélico? Não, mas eu tenho um pastor. O meu pastor é Augusto Nicodemos, estudioso. Agora não. E o pessoal se espanta. No dia 1º de janeiro, dia de domingo, você foi assistir a palestra de um pastor? Pois é. Eu fui assistir a palestra do pastor Nicodemos, que nós nos conhecemos no aeroporto. E que homem estudioso. Que preleção linda. Pagamos até oferta, não foi? Também. Teve até oferta ali, vamos participar. Depois ganhamos um livro de presente. Não. Você agora virou católico? Quer ver? Nós, os cristãos. Você é islâmico? Que horror! Você não sabe que Islã é fundamentalista? Quem falou? O fundamentalismo, o radicalismo religioso não é de propriedade de uma religião. O religioso fundamentalista, onde ele for, budismo, cristianismo, não importa. O fundamentalismo está no espírito. O radicalismo, a intolerância religiosa está no espírito e em nenhuma religião. Quantas almas doces no meio islâmico, no meio do hinduísmo, do budismo, do shintoísmo, nos ambientes afro. Mas e queremos arrancar do outro a única sementinha de fé, porque nós somos superiores. E o outro vem, feliz. Eu conheci um amigo que sempre reclamava. Quando ele chegava em casa, alegrezinho, a mulher dizia assim, já vem você, com sua ilusão. E ele falava, professor Emídio, isso me acaba. Eu chego alegre, feliz, otimista, e ela vem tirando um ponto de esperança, de alegria, de autoestima. Como nós temos matado ovelhinhas, nós, os ricos, de bênçãos.
como nós usamos, e Jesus foi muito severo com isso, aquele que de algum modo prejudica um desses pequeninos, é melhor que amarre uma pedra de moinho e se atire ao mar, porque a lei será implacável. Então, diante daquele silêncio, o homem ali, agradecido a Deus pela cura, ninguém ousou responder ao mestre. Não foram 10? Onde estão os outros 9? E diante do silêncio, só restou Jesus a dizer, e era um samaritano. E ele falou, só restou esse, o estrangeiro, um samaritano. E aí nós lembramos que Jesus, numa parábola, enalteceu o samaritano, quando falou em amor ao próximo, e aquele homem generoso que atendeu e socorreu aquele que estava ensanguentado à beira do caminho. Parábola do bom samaritano. Agora quem vem agradecer? Um samaritano. Não sabemos das origens ou das nacionalidades dos outros. Parece que eram judeus, os filhos da casa de Israel. Veio esse estrangeiro, que é de fora. Os de casa não agradecem, mas os de fora agradecem. E aí, o homem foi, e Jesus estava ali, e seguiu viagem à vila, à sua programação estabelecida. Meus irmãos, a gratidão é a virtude, como já falamos, mais esquecida. Embora se diga que a humildade é a virtude mais esquecida, não, mas a humildade perde da gratidão. A humildade perde da gratidão. E se nós pensarmos bem, a gratidão nos leva a todas as demais virtudes. E nesse dia que escutamos o sermão do pastor Augusto Nicodemos, ele falou: vocês não se lembram das minhas palestras anteriores, vocês não se lembram que vocês comeram no mês passado, mas vocês estão aqui por causa das palestras e por causa do alimento que você não se lembra mais. Porque a nossa memória é curta. Nós frequentamos essa casa, não lembramos de todas as palestras, mas se estamos aqui, é porque elas nos fizeram bem, alimentaram o espírito e nos prepararam para uma semana de êxito e de equilíbrio espiritual. Somos os leprosos espirituais. Estamos aqui para sermos purificados. E aí lembramos da prece do Papa Francisco. É uma frase só. Eu li no jornal Diário da Manhã, propaganda, né? Mas foi no jornal Diário da Manhã, quem leu viu, no domingo, dia que sai minha matéria, meu artigo. Eu fiz a mesma pergunta na sexta, teve mais gente. É porque sexta fica próximo do domingo, segunda está mais distante. A prece do Papa Francisco é assim: Senhor, Tu podes me purificar. Olha que prece. Eu ando fazendo essa prece também. Senhor, Tu podes me purificar. Aí ele depois disse que ora 5 Pai Nossos para cada chaga de Jesus. 2 pés, 2 mãos e o lado. Mas olha, só esse pensamento: Senhor, Tu podes me purificar. Porque só Ele pode. Como purificou os leprosos. Somente Ele pode purificar a nossa alma, os nossos pensamentos mais
involuídos, Senhor, Tu podes me purificar. Quando tomamos consciência de que estamos aqui não por causa das nossas virtudes, mas por causa das nossas impurezas espirituais, nós ficamos mais gratos. Agradecer pelos avós, bisavós, tetravós, tataravós, aqueles que vieram antes de nós e que repassaram os seus DNAs. Temos o DNA resultante de várias células dessas pessoas que se foram. A nossa gratidão ao corpo que temos, a nossa gratidão ao ambiente onde vivemos, a nossa gratidão por tudo, a riqueza espiritual que nos envolve pela fé, pelo amor ao próximo, pelo trabalho no bem. Então, a proporção dos gratos para os ingratos nessa história, 9:1. 90% de ingratidão, 10% de almas gratas. E se quisermos a gratidão, ou melhor, se quisermos a perfeição espiritual, e se sonhamos com a angelitude, e se sonhamos com a santidade, não há como depositar a oferenda no altar. Tem que voltar. Sabe o que significa reconciliar com os irmãos? Reconciliar com os adversários? Significa ser gratos, inclusive a eles. E até perguntar onde eu feri, onde eu errei. Se eu não me lembro, diga para mim. É assim que funciona. A gratidão é a chave da sabedoria. É o exercício mais sutil, simples. E não há como ter piedade sem ter gratidão. O próprio mestre agradeceu ao Pai: ó Pai, eu te agradeço por ter escondido isso dos doutos, dos sábios e a revelaste aos simples. Então, meus irmãos, sejamos gratos sempre. Não importa a tempestade ou peso da provação. Sejamos gratos sempre. Claro que não vai ser fácil, a dor às vezes concentra. Mas lembremos dos 10 leprosos. E lembremos de uma reclamação de Jesus. Jesus não era de reclamar. É uma das poucas vezes que ele reclamou, mas não veio. Cadê os outros? Fica parecendo que ele queria a gratidão, mas ele não queria para ele. Ele lamentou o nível dos que foram curados e que não voltaram. Mas vamos pensar assim: os 9 foram preocupados em encontrar esposas, filhos, filhas, netos e netas. Certamente falou: depois eu volto para... É provável que todos os 9 depois voltassem. Acredito que todos os 9 retornaram, porque não tem como não evoluir. Em algum momento da existência eles voltaram e agradeceram ao Mestre. E nós estamos aqui porque estamos a voltar. E um dia nós vamos retornar e voltaremos agradecidos. Eu não tenho a menor dúvida que os 9 retornaram a seu tempo, mas voltaram e agradeceram, porque é assim que tem que ser. É assim que tem de ser. Não tem como não ser de outra forma, porque o Espírito não pode. Aí Jesus disse ao samaritano: vai, tua fé te salvou. Há uma diferença entre tua fé te curou e tua fé te salvou. A cura do corpo, a salvação do espírito. A tua fé te salvou pela gratidão. Não foi pela fé. Pela fé se cura, mas pela gratidão se salva.
é muito mais, porque a salvação é a cura do espírito, e a cura é a cura do corpo. Tua fé te salvou. Salvemos as nossas existências. E por essa lição parece que fora da gratidão não há salvação também. Não é só a caridade que salva. Porque a gratidão é a primeira caridade, é a obrigação número 1. Então, adentremos nessa aldeia junto ao nosso Mestre e gritemos: Senhor, tem piedade de nós. E Ele vai dizer para cada um de nós: ide pelo caminho, ide pelo caminho, continua a sua jornada. Logo você vai encontrar a carta de alforria, não mais precisando estar fora das casas maravilhosas do Pai. Muita paz a todos, e o que o nosso irmão Eurípides Bassanufo receba o nosso grande abraço, e toda a pleia desses espíritos maravilhosos, e que abençoe a todos os trabalhadores, e que todos nós, trabalhadores na causa do Cristo, não pensemos só em lutar pelos direitos. Todo mundo quer lutar pelos direitos. Vamos lutar pelos deveres. Vamos lutar pelos deveres, que é muito mais importante do que buscar os direitos e lutar pelos direitos. Muita paz a todos. A nossa gratidão ao nosso professor Emídio Falcão Brasileiro pelo belíssimo estudo realizado aqui esta noite. Passaremos agora a segunda parte das nossas atividades.